Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é a gente vê que tem um tabu que eu vejo ele começando a ser quebrado, mas ele ainda existe. Muitos jornalistas não revelam o clube do coração por medo de represária, de repente, pô, descobrir o clube e o cara achar que a matéria que ele fez é porque ele torce pro rival, ou uma pergunta na coletiva. Queria te perguntar se você já revelou teu clube do coração, se não, por que que não revela? Um dia vai revelar. Vou citar exemplo de alguns aqui que quebraram isso. Pedrosa revela que é Sim, Vasco. O Betão, o Beto Júnior, pô, que faz um trabalho sim. maneiro na Tupi, lá no Charla também fala que é Flamengo. Tem uma galera que revela o clube. E tem uma galera que mantém fechado ali. Você já revelou? Não, se não, porque como é que qual é a tua opinião a respeito dessa questão de revelar ou não revelar o clube do coração? Perfeito. Então, eu acho que não há uma regra, tá? Não é uma regra. Você não é proibido ou aconselhado a revelar ou não a revelar. Eu já tive essa conversa com o Pedrosa diretamente. O Pedrosa é meu amigo, a gente troca ideia direto, enfim. E a gente já teve essa conversa, assim, até em rolê. Às vezes a gente tá tomando cervejinha e você começa a falar sobre outras coisas. A gente falou sobre isso. Cara, então, eu não revelei meu time de coração, assim, não é uma questão que eu levo pro lado profissional. Quem me conhece no meu particular sabe que eu sou, assim, na minha vida pessoal, a pessoa física, Thiago, cara, eu sou bem, assim, próximo do meu time, eu acompanho, eu tô sempre perto, eu gosto muito. Mas no meu lado profissional eu prefiro dar essa margem, essa distância. Por quê? Hoje, na minha situação de repórter, eu não trabalho só com um time. Eu trabalho com todos os times. E podem ser times até que não são nem do Rio. Já fiz jogos do Corinthians. Eu fiz final de Libertadores entre Palmeiras e Santos. Pô, Então, legal. assim, não tinha nem time do Rio envolvido. Já fiz jogos do Corinthians na Copa do Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer é: você tá lidando com muitos públicos. E o futebol, a torcida, ela ainda é uma questão quase que. O fanatismo, né, cara, de uma forma geral, mas a torcida, ela ainda é uma questão quase que religiosa, né? Todo mundo que tem aquele carinho ali, uma forma bem adepta ao seu clube, ele leva bem naquela margem ali da religião. E nem todo mundo entende muito bem separar o lado de que você trabalha com futebol e, obviamente, você gosta de futebol e você tem provavelmente seu time, porque, assim, eu não conheço um, e aí sou eu falando, um jornalista esportivo que não tem um time. Então, assim, Não faz nem sentido. não Se ele não faz tem time, sentido ele não nenhum. gosta de esporte, não trabalharia É, contigo. seria no mínimo estranho. Então, assim, é óbvio que todo mundo tem time, não vou ficar falando time de todo mundo aqui, Não. cuidado, sem o time da galera. Mas, cara, então eu lido com esse carinho. E aí, por que, né? Eu acho melhor não falar sobre isso. Já passei até por uma situação, a gente tava até falando aqui um pouco antes, que foi um pouco, eu fiquei um pouco nervoso, não sabia muito como lidar na época. Porque, posso contextualizar? Claro, Vou, claro. vou falar então sobre isso. Em 2020, a pandemia tinha. O futebol tinha retornado. Lembra que o futebol parou, ficou parado. E aí o futebol retornou. O Jorge Jesus deixou o Flamengo. O Jorge Jesus deixou o Flamengo, estava voltando para a Europa, tinha uma questão familiar, algo desse tipo. Quando aí o Benfica veio, trouxe ele de ir embora. Ele falou que ele iria embora não só pela questão financeira, etc., mas que ele estava longe da família, era um momento de solidão e tal. Foi embora. Perfeito. Eu cubro os 4 clubes do Rio. Principalmente os 4 clubes do Rio, porque, enfim, é aqui no futebol carioca. E aí, muitas vezes o Flamengo, e aí sim, a gente tá sempre em cima dessa margem do Flamengo, e aí o Jorge Jesus foi embora, e aí o Domi assumiu o Flamengo. E aí o Domi chega no Flamengo num momento que o Flamengo tá, sim, em condições Céu de brigadeiro. praticamente perfeitas. O Jorge Jesus tinha 5 títulos, 4 derrotas. Ele tinha mais títulos conquistados do que jogos perdidos. Então era realmente uma situação assim, de você se espantar. E aí o Domi assume o Flamengo. E aí o Domi estreia, se eu não me engano, no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Era a estreia do Campeonato Brasileiro também. E o Flamengo perde, se eu não me engano, por 1-0 com gol do Arana. Eu acho que foi um gol do Arana. E aí isso quebra uma invencibilidade do Flamengo no Maracanã de cerca de mais de um ano. Não lembro se era um ano ou um ano e meio, que o Flamengo não perdia no Maracanã. E aí a gente vai pra coletiva, na época a coletiva não era presencial, a gente ainda tava com as limitações da pandemia, então a gente mandava a pergunta por escrito e a galera lá que representa o clube lê pro treinador. E aí quando você não tá presencialmente com o entrevistado, você contextualiza menos, né? Porque quando eu tô aqui contigo, eu faço o embasamento da minha pergunta e depois eu concluo. Quando você tá com uma outra pessoa pra ler pra você, aquela pessoa não vai embasar da forma como tu gostaria. Então tu vai direto ao caso. E foi o que eu fiz. Eu fui bem direto. Poxa, Dom, olha só, você tá estreando. O Flamengo tinha uma invencibilidade aqui Y, acho que era de um ano e meio, e acabou a invencibilidade na tua estreia. Como é que você vê isso? E, cara, por que eu fiz essa pergunta? Não tinha torcida no estádio. Então eu lembro que naquela época, não só eu, mas alguns colegas também da imprensa, a gente se baseava muito no que tava rolando nas redes sociais. E o Twitter normalmente é a rede do momento, a galera tá falando ali junto com o jogo. E, cara, o pessoal tava
criticando muito. O Flamengo tá irreconhecível, não é esse o Flamengo de Jorge Jesus, o Dome acaba com o time. E eu levei esse questionamento pra coletiva. Ele respondeu, não gostou muito, mas ele respondeu educadamente sobre a pergunta. E, enfim, disse que entendia o torcedor, que ele sabe da pressão que era treinar o Flamengo. Aí exaltou o Flamengo lá dentro do que ele entendia. E me respondeu educadamente. O torcedor não gostou. Aí o torcedor não gostou. Essa pergunta viralizou nas redes sociais e viralizou de um jeito ruim. Nem tudo que você vai viralizar na internet vai ser bom. Bom ponto. E quando viraliza da forma ruim, é muito complicado. E aí você tem que se respaldar, não é respaldar, você tem que ter a segurança de pessoas próximas para que você não entre naquela questão. Porque complica. O que aconteceu? Fizeram um corte da pergunta, sem contexto, tipo, tiraram ela do contexto da pergunta, e de fato, ela era até uma pergunta reduzida por todas as questões, mas sim, totalmente sem contexto, e jogou. E aí aquilo viralizou da forma ruim, o torcedor absorveu e falou, cara, quem é esse cara? Ele tá querendo implantar uma crise na Gávea. É a crise na Gávea, a famosa crise na Gávea. O Flamengo vem de um ano maravilhoso, aí chega um treinador e ele já chega recebendo essa pressão. Pô, mas o engraçado é que o cara estreia, perde um jogo e já é crise. O Flamengo é meio... Eu até te perguntar depois a diferença dos clubes. Tá. Mas o Flamengo é muito 8 ou 80, né? Sim. Ganhou, ele arruma Tóquio e perdeu, crise, troca todo mundo. Totalmente. É louco. No Flamengo é bem inflamado isso. E, enfim, e aí eu fiz a pergunta, não gostaram, a pergunta viralizou, e aí tudo bem. Você pode não gostar de uma questão que eu faço, igual a gente não gosta, às vezes, da decisão de um jogador e a gente critica a decisão dele. E aí você pode falar, pô, não gostei da pergunta do Thiago. E aí tu vem trocar uma ideia comigo, pô, mano, não gostei. Por que tu não fez assim, não fez assado? Cara, é o meu trabalho. E assim, uma questão... Cara, a gente tá ali pra perguntar coisas que nem sempre são aquilo que você quer ouvir. Porque se eu estivesse ali pra sempre te exaltar como jornalista, eu tô fazendo tua publicidade. Aí é marketing. O que eu tô fazendo contigo é querer tirar de você explicação. E aí é o que tu deve à sociedade, porque o jornalismo é muito isso, é tirar de você aquilo que a sociedade quer saber, sabe? É assim que eu entendo o jornalismo, enfim. O torcedor do Flamengo não gostou, viralizou, e aí eu comecei a receber umas mensagens bem afrontosas, de ameaças. Ah, a gente vai descobrir onde você mora, a gente vai te pegar, a gente sabe que você fica no setor de imprensa sempre, mas ameaças já vai morrer, etc e tal, assim, passando um pouco do ponto. E aí você não sabe o que você vai fazer direito, sabe? Tipo, eu levei essa questão pra Band na época, troquei ideia com o nosso diretor lá e tal. A gente falou, cara, vamos abafar isso, assim, no sentido de que não fica entrando, não fica respondendo. Guarda pra você, revê o que você fez, vê se de fato você entende que tá certo ou errado. Levei pra outros milhares de amigos jornalistas pra entender se pra eles eu tinha passado do ponto como jornalista. Não tive um feedback negativo em relação a isso, a maioria achou que foi uma pergunta pertinente. Então, acho que isso me deu também um respaldo de falar, cara, calma, tu fez o teu trabalho. E foi a primeira vez que aconteceu a repercussão ao contrário, a repercussão negativa. A repercussão negativa, ela machuca muito mais do que a positiva. Ela te deixa sem saber como lidar. E foi um pouco isso que aconteceu. Então, imagina, digamos que eu seja Flamengo ou que eu seja, sei lá, Botafogo, Fluminense, Vasco. E o time que deu a repercussão negativa foi o rival ao meu. Imagina quão maior não vai ser essa repercussão. Talvez eu nem consiga abafá-la. Então, o melhor que eu tenho a fazer pra me proteger é talvez você saber menos sobre a minha vida. E talvez nem seja isso que eu queira passar pra você. Eu queria ser mais seu amigo, talvez trocar melhores ideias com você. Não com você diretamente, porque a gente troca ideia, etc. Você é meu amigo. Mas tô falando assim, com o torcedor de forma geral. Mas às vezes por uma questão de pé atrás, você acaba se mantendo, talvez pela falta ainda da educação ali, do lidar, do tratar com a pessoa e o profissional, sabe? Acho que a gente precisa colocar isso na nossa cultura um pouco.